Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre. Começa agora mais um programa Telescópio, o seu programa de entrevistas direto aqui dos estúdios da TVI para o canal 8 da NET e também para o site tvitap.com.br, tvitap.com.br. Você telespectador que nos assiste aí do outro lado da telinha, mande suas mensagens, suas notícias que nós teremos o prazer em colocá-las ao vivo aqui em nosso programa. Uma maneira de você interagir conosco é através do WhatsApp. O número vai aparecer aí abaixo, né, do seu monitor. Só que nós pedimos para que você, quando envie vídeo para nós, que você faça o vídeo. Vou mostrar aqui para vocês. Você pega o celular e faz o seu vídeo aí na posição horizontal, né? Então, na vertical fica meio estranho no vídeo, então fica bem bacana se você mandar para nós o vídeo na horizontal. Também você pode conversar conosco através do Facebook. Eu estou conectado aqui, você manda sua mensagem e eu passo a pergunta aos nossos convidados. E também através do telefone 3527-8099. 3527-8099. Ligue e participe. 12 horas e 32 minutos aqui no meu relógio. 1º de setembro, como diz a canção, quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, né? Esse mês aí da chegada da primavera, fim do inverno aí, eu particularmente não gosto do inverno. E tô feliz aí que logo aí, mais pro meio do mês, chega a primavera, mas o clima já tá esquentando. Antes de apresentar o meu convidado dessa tarde, vamos às notícias aqui de Itapetininga. Começando hoje aqui o Jornal Correio, a Folha ela sai no sábado, né? Então na segunda-feira nós lemos as novidades aí da Folha de Itapetininga. O Jornal Correio de Itapetininga destacou aqui em sua matéria de capa: Itapetininga tem 160 mil habitantes, aponta IBGE. O novo número foi divulgado pelo Instituto. Em relação à estimativa feita no ano passado, foi registrado um aumento de 0,95% quando a cidade possuía pouco mais de 158 mil habitantes. Número de medidas protetivas chega a 360. Prefeitura gasta quase 1 milhão com internet e telefone até agosto. Segundo o portal de transparência, contratos realizados com 3 empresas custaram R$ 987 mil. Essas e outras notícias no Jornal Correio de Itapetininga, que está nas bancas aí, quentíssimo, né? Ele que sai o jornal, que sai a sua versão impressa todas as sextas-feiras. 12 horas e 34 minutos, recebo hoje aqui no programa Telescópio a visita do deputado Edson Giriboni. Deputado, boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao programa Telescópio. Boa tarde, Maurício, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no seu programa. É um prazer, mais uma vez, nós estarmos juntos aqui, junto com todos que nos acompanham. Primeira vez conosco aqui na Casa Nova, gostou, deputado? Gostei, né? Vim conhecer hoje as instalações aqui. Então, de parabéns aí, uma bela instalação, ainda em fase de implantação, Sim. mais alguns estudos, mas bem localizado aqui, acho que deram um passo importante aí. Para o senhor que mora aqui perto, dá para vir? Vou a pé. Daqui eu vou a pé até a minha casa. Deixa eu começar aqui o nosso bate-papo com o deputado Edson Giriboni falando sobre emendas parlamentares, né? Emendas que vocês, deputados, recebem muitas vezes do governo. Como é que está essa questão de emendas e quais são as emendas que nós temos aqui para o nosso município, deputado? As emendas são, na verdade, aqui no orçamento do Estado, as nossas emendas elas são indicativas na execução orçamentária. Elas não entram no orçamento como vem ocorrendo desde 2015 no orçamento da União, né, que são as chamadas emendas impositivas. No governo Serra,
nós tivemos o governador Serra, ele deu uma prioridade para as emendas junto aos deputados. Tivemos muitas emendas, muitas delas aqui para Itapetininga, prefeitura, entidades, né? Conseguimos deslocar muitas emendas para cá. No governo Alckmin, do mandato passado, continuaram as emendas, não com a mesma intensidade que ocorreu no governo Serra. E neste governo tem sido mais difícil as emendas, né? Pela situação econômica do país. Eu pedi oficialmente os números da Secretaria de Planejamento com relação ao orçamento do Estado. 2015, entre o que foi orçado no orçamento do Estado e o que foi realizado, houve uma queda de 13 bilhões de reais, 13 bilhões a menos em 2015. Em 2016, deixou-se de realizar do previsto 12 bilhões de reais. E este ano, a previsão que se faz é que provavelmente nós vamos chegar no final do ano deixando de arrecadar em relação ao orçamento em torno de 6 bilhões de reais. Então nós temos 15, 16 e este ano uma perda de receita do orçamento do Estado, que já é um orçamento enxuto, um orçamento já bastante conservador, na ordem aí de 30, 31 bilhões de reais a menos. Então, qual é a dificuldade do governo? As nossas emendas, como elas não entram no orçamento, quando se aprova o orçamento, as emendas dos deputados estaduais não entram no orçamento, para o governo pagar as emendas, ela tem que tirar recursos de alguma secretaria que já estão todas com déficit daquilo que se pretendia que houvesse, até porque o orçamento não atingiu, o realizado não atingiu o previsto. Então tem sido mais difícil. O governador nesses anos, 2015 e 2016, praticamente não liberou quase nada de emenda daquelas indicações. Então represou emendas de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 sequer foram encaminhadas novas emendas. Agora, no final de junho, houve um acordo com o governo e liberou algumas emendas. E eu consegui incluir, dentro dessas emendas que foram liberadas, uma emenda que foi assinada com a prefeita Simone, de R$311 mil para recapeamento de vias de ruas lá no distrito do Rechã, que era uma emenda que já tinha encaminhado em 2013, já estava nesse pacote de emendas. Então nós continuamos cobrando do governo, os deputados continuam trabalhando, né? Mas Itapetininga, eu até pedi para o pessoal me levantando, nós em emendas aqui, nós atingimos só de emendas aí praticamente, entre as que estão ainda para ser assinadas, na ordem de 5 milhões de reais só de emendas, essas emendas pontuais, né? Entre prefeitura e as entidades, todas aquelas que tinham documentos em ordem, poderiam assinar convênio, nós procuramos colocar para quase todas elas. Como lidar com essa situação? Acredito, né? O senhor é daqui de Itapetininga, mas representa aí a nossa região. Eu acredito que são diversos prefeitos que batem na porta do seu gabinete e falam: olha, deputado, o senhor falou da emenda, não vai sair essa emenda. Como lidar com essa cobrança? Eu acho que você tem que ser transparente. Os deputados, como a gente já vem ajudando a região, eu ajudei praticamente todos os municípios da região. Então, não tem município aqui da região que não tenha recebido as nossas indicações. Então, ele sabe da nossa prioridade junto aqui os municípios da região. Mas eles também sabem que o governo está com dificuldade de liberar recursos, não só das emendas, das outras ações do governo do Estado. Então, acho que você tem que ser bastante transparente, tem que deixar muito claro, né, eles serem devidamente informados. Então, é uma relação de confiança, de trabalho conjunto, de procurar ajudar. Agora, as emendas, Maurício, é uma parte, eu diria até a parte menor do trabalho no deputado para ajudar uma cidade, ajudar uma região. São as ações do governo do Estado que, né, você tem que estar trabalhando para que aquelas ações cheguem aos municípios da nossa região. Então, é uma agenda corrida de levar prefeitos ao governo do Estado, à secretaria, aos órgãos do Estado, de encaminhar, de estar junto, de ir, de conseguir, né? Então, esse trabalho tem conseguido sensibilizar o governo do Estado
né, pela quantidade grande de ações que tem sido feitas nesses últimos anos aqui a favor da nossa região. Então, a emenda é uma parte, né, mas o grosso mesmo são as ações do governo do Estado, e muita coisa tem saído aqui. Então, acho que a região tem tido um olhar diferenciado do governo do Estado, e isso é importante para ajudar no desenvolvimento aqui dos municípios aqui da nossa região. Para a gente fechar esse assunto das emendas, como é que funciona, por exemplo, como é que eu escolho uma instituição, ou no caso essa que nós temos, como que o senhor observa a demanda? Não, observa a necessidade. Você vê que o trabalho precisa de uma ajuda, um trabalho sério aqui. Com relação às entidades, em 2014, o governo federal, o Congresso Nacional, foi sancionado, aprovou uma lei que está criando uma dificuldade para você direcionar direto. Por exemplo, aqui eu tenho emendas aqui, Lar São Vicente de Paula, Associação Nossa Senhora Rainha da Paz, a PAI, a Associação de Apoio Deficiente Auditivo de Itapetininga, todas essas entidades receberam emendas das minhas indicações, né? Uhum. Com essa lei federal que saiu, foi publicada em 2014, e o governador publicou um decreto no dia 20 de julho, agora regulamentando, tendo que se adequar à lei federal, há um impasse na indicação direta às entidades beneficentes, né? Então, terá que haver, isso ainda não está bem claro como, um chamamento público, né? Então, vai ter que publicar, que tem um recurso, isso ainda não está bem operacionalizado, criando uma dificuldade, porque a gente sempre direcionou, escolhia a entidade. Eu quero que vá para o asilo, quero que vá para o pai, quero que vá para a casa da criança. Eu e os demais deputados sempre fizeram assim, né? Cada um com as suas prioridades. Mas agora tem que haver um chamamento público. Então, as nossas emendas que estão tramitando, né, nós estamos aguardando como que o governo vai resolver. Por exemplo, emendas não assinadas aqui, minhas encaminhadas. Esporte Clube Juventude, lá para o esporte social. Kodokan, esporte social, que é um programa que é emendas nossas para o esporte. Essas duas entidades já receberam anos passados, mas estão. Centro de Apoios ao Adolescente, a Fundação Casa lá do Ruela, R$120 mil para compra de veículo. Tem uma emenda para PAI, Casa da Criança, Instituto Geração de Unidades Produtivas, para compra de uma van. Todas essas entidades são emendas que eu indiquei, mas que estão nessa. O governo tem que dizer como fazer, né? Que pela lei federal não pode ser mais indicar direto às entidades, então teria que fazer um chamamento público para cada. Então assim, o poder público muitas vezes cria dificuldades, essas entidades, eu sou crítico a essa forma de fazer. Uhum. Provavelmente deve ter havido aí ao longo do Brasil alguns problemas com relação a esses recursos para as entidades, provavelmente algum desvio, coisas erradas. Aí, para consertar isso, cria uma dificuldade terrível para você fazer com que o dinheiro público chegue a essas entidades que fazem um grande trabalho social, suprindo a incapacidade do poder público, seja municipal, estadual, federal, de atender. Você pega uma PAI. Imagine se não existissem as APAIs aqui. Como é que essas crianças especiais iriam cair na rede pública? Você pega os asilos. Se não tivesse esses asilos, como é que o poder público ia cuidar dessas pessoas idosas? E assim por diante. Então, quando o poder público repassa algum recurso às entidades, não está fazendo nada mais do que a sua obrigação, né, para suprir a sua própria deficiência. E, em vez de criar facilidades, ficam criando essa burocracia, mais dificuldade, penalizando essas entidades que fazem um grande trabalho social. Mas é o Brasil, é o custo Brasil, mais um custo Brasil, criando dificuldades para que o dinheiro público chegue efetivamente para quem precisa. Então tem esse imbróglio com relação às entidades, e como é uma lei federal, isso vale para o Brasil inteiro. E se nós formos pensarmos, né, temos um momento econômico hoje desfavoráveis. Nós estamos recebendo aqui, por exemplo, diversas entidades aqui do nosso município, né, visitamos algumas delas, inclusive, também,
E, né, o atraso por parte do Estado em alguns repasses e também, né, a falta, né, tanto isso nos 3 níveis, isso vem prejudicando bastante o trabalho dessas instituições, como bem disse o senhor, que elas realmente fazem um trabalho que talvez o Estado deveria estar Deveria fazer e não faz, né? E a hora que você pode ajudar de uma forma mais rápida, mais objetiva, mais direta, ficam criando essas dificuldades aí. Então, o governo do Estado, nós estamos vendo como vai operacionalizar esses recursos que a gente sempre destinou a essas entidades. Agora, falando um pouco, né, assim, ainda dessas questões das emendas, mas trazendo para um outro lado, a gente sabe que uma das formas de aquecermos a economia é o Estado voltar a investir. Dentro do que o senhor vem falando com o governo, há uma possibilidade para esse ano, né, acredito que não, mas para o ano que vem, aumentar esse investimento, principalmente em infraestrutura? A nossa região tem sido contemplada, né, Maurício, sobre os investimentos do governo do Estado aqui na nossa infraestrutura. Nós temos uma grande obra em execução aqui, mais de 300 milhões de reais, aqui que liga a duplicação de Itapetininga a Capão Bonito, que é Capão Bonito, Guapiara, Piaí, Ribeira, divisa do Estado. Então vai ser um grande corredor, Capão Bonito até Ribeira estava em precárias condições, financiamento internacional. Final do ano, são 4 lotes, final do ano fica concluído 2 lotes, e fevereiro a março, mais 2 lotes entregando totalmente, criando um grande corredor. Um investimento importante de mais de 300 milhões de reais na região. Amanhã nós vamos estar com o governador em Ribeirão Branco. Vão ser retomadas as obras de pavimentação da SP 249 entre a Piaí e Ribeirão Branco, que ficou paralisada aí durante 2 anos, e amanhã retoma com prazo de 12 meses para a conclusão. E temos a Raposo também, que são valor de projeto, Itapetininga Ourinhos, aí mais de 800 milhões de reais. Então, mesmo com essa crise, nós estamos falando aí de 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200 milhões de reais aqui na região. Itapeva, Itaberá, também já em fase de licitação, são mais 15 milhões de reais. Também terá um recapeamento naquele trecho. Então, em termos de infraestruturas, considerando-se principalmente a situação de dificuldade orçamentária que o Estado vem vivendo, a nossa região está sendo privilegiada, é uma atenção especial aí do governo do Estado. Agora, ainda falando, eu quero falar do outro lado da Raposa, eu vou falar desse trecho antes aqui de Itapetininga e a Sorocaba, né? Agora temos essa via duplicada, e um dos anseios da população de Itapetininga, da nossa região, é aumentar a renda do trabalhador, e a gente sabe que na indústria o salário, né, é maior do que o salário de serviço, isso consequentemente aumenta o nosso IDH. Como que o senhor enxerga hoje, ou dentro das conversas que o senhor tem com os empresários, a possibilidade de novas instalações, de novas plantas industriais aqui para a nossa região? Como que eles estão enxergando a nossa região? Não, com bons olhos, principalmente pela grande quantidade de investimentos que estão sendo feitos aqui na nossa infraestrutura. A duplicação de Sorocaba e Itapetininga foi muito importante, porque ligamos a um grande centro econômico do estado de São Paulo, que já está meio saturado também, então a tendência é puxar o desenvolvimento aqui para a nossa região, aqui passando aqui por Itapetininga. Mas esses investimentos que estão sendo feitos, né, nessas estradas, e alguns empreendimentos, não é à toa que a Batavo Castrolanda veio para cá, que a Toyota veio para cá, que a Piton Engenharia veio para cá. Estamos na expectativa da Danone do Brasil também instalar a sua nova fábrica aqui em Itapetininga. Então, os empreendimentos imobiliários, condomínios, loteamento. Então, e nós estamos falando de um período que nós estamos saindo de 3 anos de recessão da economia do país. Em 2014, o PIB do Brasil recuou 0,7%, em 2015 recuou 3,8% e o ano passado recuou 3,6%. 3 anos seguidos de diminuição da economia. Mesmo assim, a gente vê que, né, Itapetininga dá sinais de que está atravessando esse período. Então eu tenho certeza
que o Brasil retomando o crescimento na economia de uma forma geral, nós temos que estar preparados para um grande desenvolvimento de Itapetininga, com certeza. Eu enxergo, né, um tanto meio que estacionado a questão da RMS, né, da região metropolitana de Sorocaba. O senhor acredita que consolidando ou avançando, né, mais na nossa RMS, isso seria um agente facilitador para que conseguíssemos? Eu sempre falei, né, que a questão da região metropolitana é uma ferramenta a mais, né? A gente tem que sempre tomar cuidado achando que as coisas são resolvidas por si só resolve. Então, a região metropolitana, a inclusão de Itapetininga na região metropolitana traz alguns benefícios que tem que ser trabalhado, né, tem que ser discutido ali o fórum para criar as discussões de interesse regional. A agência da região ainda não foi implementada, então é uma fase de implantação, né? A questão, por exemplo, de Itapetininga no transporte com os outros municípios que fazem parte da região, principalmente Itapetininga-Sorocaba. Itapetininga-Sorocaba, quem vinha administrando, ainda administra, é a Artesp, que é a Agência Reguladora de Transporte. Com a inclusão de Itapetininga na região metropolitana, esse trecho, por exemplo, de Itapetininga-Sorocaba, Itapetininga-Tatuí, passa a ser administrado pela EMTU, Empresa Metropolitana de Transporte Urbano. E ainda isso não consolidou, porque a Artesp estava num processo de licitação do transporte intermunicipal, do qual Itapetininga fazia parte, pois era gerido, esse trecho é gerido pela Artesp. Então eu tive já na Artesp cobrando um encaminhamento de todo o processo, para que a MTU efetivamente assuma o trecho de Itapetininga-Sorocaba, porque está dentro da região metropolitana. A Artesp, deve ser questão de semanas, eu estive lá, eles estavam cancelando o edital da licitação, vão lançar um novo edital, aí excluindo Itapetininga. Então eles não poderiam mandar sem cancelamento, porque era uma concorrência pública, do qual Itapetininga fazia parte, por não ser no meio do processo licitatório, Itapetininga entrou. Então, ainda nós estamos em fase de implantação da própria região metropolitana de Sorocaba, com a criação, a agência foi criada, está faltando a nomeação dos responsáveis pela agência, e consolidando, né, os benefícios de Itapetininga fazer parte da região metropolitana e Itapetininga participar efetivamente das reuniões, dos conselhos, que de tempos em tempos são feitos para discutir os assuntos de interesse regional. Sei dos processos legais que nós temos, né, para a concretização desses e também de outros processos. Mas o senhor sente, por exemplo, uma cobrança grande da população? A gente sabe, né, a burocracia do Estado hoje não vai em encontro às necessidades, às demandas da população, que eu acho que até muito pelas redes sociais ela consegue manifestar e pedindo muitas vezes uma solução rápida a alguns problemas, mas o Estado não consegue acompanhar isso. Como é que o senhor enxerga, como é que o senhor lida com isso, que eu acredito que o senhor recebe diversas cobranças? Eu acho que o mais importante é você sempre... quando a pessoa tem uma reivindicação, ou ela quer saber, eu acho que a primeira coisa é ela ser devidamente informada, né, daquilo que está ocorrendo. Se a reivindicação dela pode ser atendida, se vai ser atendida ao longo do tempo, ou é uma coisa que não tem possibilidade de ser atendida. Eu acho que é pior você não explicar às pessoas os fatos, o que está ocorrendo. E, eventualmente, e muitas vezes acontece, da nossa própria atuação, ser baseada em algumas reivindicações. Tem muitas reivindicações que são viáveis, são possíveis, e que você tenta encontrar saída para que isso ocorra, né? E assim, ficar exemplo, por exemplo, quando não estava duplicado Itapetininga-Sorocaba, eu andava aqui na cidade, telefone, reuniões, todos os lugares que eu ia, eu era cobrado dessa duplicação. Então, por mais que eu quisesse pessoalmente que isso acontecesse, eu era também, de uma certa forma, induzido a ficar em cima, mas com muita prioridade,
pelas cobranças que eu recebia da necessidade de duplicar daqui a Sorocaba. Mas da mesma forma agora, por exemplo, hoje de manhã eu andei um pouco aqui na cidade. Encontrei várias pessoas me cobraram da Raposo Tavares, agora de Itapetininga Ourinho. Então, por mais que eu, né, desde 2012, tenha trabalhado, cobrado, falando com o governador em cima da estrada, essas cobranças fazem com que eu tenha ainda mais dever de intensificar as cobranças em cima do governo do Estado de São Paulo. Então, mas essas informações, essa interação com as pessoas, eu acho que é uma forma, no mínimo, correta de você deixar as pessoas informadas do que está ocorrendo e também não vender ilusão, né? Você tem que tomar cuidado de não ficar vendendo coisas que são impraticáveis, são impossíveis, ou você não vislumbra que possa ocorrer e as pessoas ficarem iludidas. Acho que a gente tem que ser honesto e passar a verdade às pessoas. Antes de nós continuarmos aqui o nosso bate-papo com o deputado Edson Giriboni, né, eu queria lembrar vocês, telespectadores da TVI, sobre um recadinho que nós temos aqui do restaurante Vila Rosa e também da Cherry Modas para vocês. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes, massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados aos finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, Rua Quintino Bocaiúva, 929, Centro, Itapetininga. 3272-5430. Procurando tudo em modas em um só lugar, na Cherry você encontra moda feminina, masculina, plus size e infantil. Faça-nos uma visita e conheça o nosso exclusivo mezanino Moda Festa. Cherry, vestindo sua família. Voltamos aqui em Itapetininga com mais um bloco aqui do nosso programa, lembrando a você, telespectador, que o programa Telescópio é um oferecimento da Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo e também da imobiliária Jackson Nunes. Conversando até, falando da Bolsa Creto, estava conversando esses dias com o seu Clodoaldo, né, que ele estava aqui, e aí ele estava conversando conosco também uma necessidade, até falando sobre a questão de rodovias, mas de pensarmos outras formas de investimento, e no caso a forma de investimento que nós citamos é o investimento em ferrovias. O senhor não acha também viável a gente sabe o custo, né, para você fazer uma obra de uma rodovia é muito maior que o custo de uma ferrovia. Repensarmos a mobilidade urbana no país, principalmente a logística, como que o senhor vê isso? Como é que vem sendo discutido isso também entre vocês, né, na Assembleia, de levar hoje aos nossos representantes do Executivo uma outra forma principalmente para o escoamento da mercadoria, que nós sabemos que o que encarece muito o preço é principalmente devido ao Brasil não ter um outro tipo de política para esse setor. Erros estratégicos no desenvolvimento do país, né? O Brasil, a partir da década de 50, 60, praticamente procurou priorizar investimento nas rodovias, não que não devesse fazer, mas deveria fazer, não só nas rodovias, mas deixou a ferrovia e a hidrovia num segundo plano. Então começou-se uma deteriorização do sistema ferroviário do país a partir da década de 60, principalmente, começou a cair. E aí nós estamos pagando um custo alto por ter muitas cargas ferroviárias e hidroviárias que acabam sendo transportadas pelo caminhão. Aí com maior custo, maior acidentes, maior poluição, criando um custo Brasil acima do que deveria ser. Então o Brasil tem que recuperar, tem que ter um planejamento. Então existem algumas ações, tem que separar. Se tem o trem metropolitano, sim, isso tem sido investido, né? Talvez com lentidão, mas está investindo. Você vê, está ampliando as linhas do metrô, não só em São Paulo, como em várias outras grandes cidades do Brasil, que é o transporte sob trilho. Imagine São Paulo hoje se não tivesse um metrô. Como é que seria? Seria um caos, né? E você tem os transportes interregionais, que deveriam ser os transportes entre as cidades de média distância.
No estado de São Paulo se estuda, houve uma proposta de colocar trens regionais. Isso está sendo estudado, ainda não tem viabilidade econômica, o poder público sozinho não consegue fazer, e a iniciativa privada sem dinheiro público também acho que não tem viabilidade. Veja o exemplo do trem de alta velocidade, do trem-bala. Se falou muito no trem-bala. São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro. Chegou a ser anunciado, prazo, trem-bala para a Copa do Mundo. Eu sempre, como fui da ferrovia, sempre acompanhando, achava muito esquisito aquela conversa. Um dia eu fui ao BNDES do Rio de Janeiro, pela Assembleia, para discutir isso. Os técnicos do BNDES, está tudo errado. O que está sendo divulgado na empresa está tudo errado, porque o estudo que foi feito está errado, não tem viabilidade para a iniciativa privada fazer sem bastante dinheiro público. E isso, ao longo do tempo, foi se consolidando, foi se adiantando. Pergunto hoje, alguém fala do trem-bala? Morreu. Trem-bala São Paulo, Campinas, Janeiro, morreu. Hoje, né, ainda mais com a situação econômica que está. Qual é a dificuldade? A iniciativa privada tem interesse em financiamento internacional, inclusive, de fazer o trem de alta velocidade aqui, porque tem um mercado muito grande. Se você colocar um trem-bala aí, você vai ter um apelo muito grande, vai ser muito bem utilizado. A grande dificuldade é que para ter o retorno precisa pôr muito dinheiro público. Não é viável só com recursos privados. E como que o Brasil hoje, na situação que está, vai pôr dinheiro público? Quando eu falo dinheiro público, são alguns bilhões de reais. O projeto executivo do trem-bala São Paulo, Campinas, nunca foi feito. O que foi feito foram projetos básicos, estimativas. A hora que você vai saber o custo real, a hora que você tem um projeto executivo da obra, né? E então acabou não se viabilizando, e com essa situação que o país vive, né, os recursos públicos teriam outras prioridades. Mas a demanda seria bom para o país ter. Como seria bom ter os trens regionais, também a questão da viabilidade econômica da iniciativa. O poder público sozinho não tem recurso para colocar, e a iniciativa privada põe dinheiro desde que um patamar muito grande de dinheiro público. E os trens de carga estão na mão da iniciativa privada, é uma questão de viabilidade econômica. A concessão aqui no estado de São Paulo, no meu modo de ver, ela foi muito frouxa, foi feito pelo BNDES, que a intenção era repassar para a iniciativa privada, sem amarrar muitas obrigações com relação ao volume de transporte de carga que teria que ser efetuado ao longo da concessão. A concessionária tem priorizado o corredor da Ferro Norte, exportação, Sim. Porto de Santos, prioriza seus investimentos lá e deixa os outros trechos aí num segundo plano, e alguns até pararam de vários trechos da malha paulista ferroviária, hoje não operam, estão sem trem nenhum, né, pelas regras frouxas da privatização, da concessão. Mas essa é uma meta que o governo tem que ter. Quem for cuidar do transporte do país nos próximos anos tem que começar a olhar com mais atenção para a hidrovia e para a ferrovia. Maravilha. Antes de continuarmos nosso bate-papo aqui, vou chamar os nossos apoiadores culturais. São 15 segundos, não saiam daí, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo e também da imobiliária Jackson Nunes. Vou separar uma pergunta aqui do telespectador, deputado técnico, que mandou aqui para mim via WhatsApp, que é a respeito do IANSP, né? O IANSP, que a gente sabe o número de trabalhadores que nós temos aqui em Itapetininga, funcionários públicos estaduais que dependem do IANSP. E a pergunta é do professor Geraldo, ele escreve assim:
Pergunta, por favor, ao deputado sobre IANSP. A empresa terceirizada não recebe o suficiente para prestar um serviço de qualidade. No caso, a clínica Interimed, que fica superlotada, sendo que sabemos que o município recebe verba do governo federal para isso. Não há possibilidade de regulamentar e melhorar a situação do IANSP para que os funcionários públicos do Estado aqui tenham um melhor atendimento na saúde? Eu tenho inclusive uma reunião com o IANSP, se não me engano, agora dia 12 de setembro, está na minha agenda aqui, para a gente dar uma discutida sobre isso aí. O que eu tenho recebido um pouco mais de demanda do IANSP é com relação ao hospital, né? E aí tem um imbróglio, porque já desde as gestões passadas, tanto da gestão do Di Fiore quanto da gestão do Irã, que eu levei o pessoal lá conversar com o superintendente do IANSP, ficou assim, mas como é SUS, não poderia ter o IANSP, então tem alguma... O IANSP parece que tem uma visão um pouco diferente. Então, mais uma vez, eu já agendei com o superintendente do IANSP, o Dr. Latif, e vou estar levando para ele as reivindicações aqui de Itapetininga, para a gente fazer pressão, ver o que pode melhorar e se tem alguma saída jurídica na questão do hospital. Com relação aos laboratórios, o laboratório tem que pedir o credenciamento e o que houve, eu fui demandado algumas vezes de atraso de pagamento, inclusive cobrei o IANSP várias vezes e eles retomaram aí, tentaram não atrasar muito o pagamento aí. Mas eu vou estar tratando exatamente desse assunto agora, esse mês de setembro, direto com o superintendente. Uma outra questão, aproveitando o gancho, já levando o nosso bate-papo para a área da saúde, que também, né, uma das grandes demandas aí da população, sempre também nós, a imprensa, estamos fazendo matéria, realizada sobre a famosa, que o Estado venha assumir o nosso hospital regional. O senhor acha que isso é possível? Olha, desde que a prefeitura começou a fazer o hospital, lá em 2004, esse assunto eu sempre tenho levado ao governo do Estado. O governo do Estado não tem capacidade de assumir os hospitais que existem no Estado de São Paulo. E sempre foi assim, o hospital está em construção, o hospital está em obra. E ainda não terminou, né? Se a gente for no hospital, está sendo construído o centro cirúrgico, está sendo construída a parte física lá da UTI neonatal. Então, o governo do Estado sempre fala, olha, mas o hospital está em obra, a prefeitura tem que concluir, tem que terminar o hospital. Então, acho que a grande missão é a gente avançar na construção do hospital, gastar os recursos que estão disponibilizados, assim que os recursos do Estado que estão disponibilizados forem efetivamente gastos, a gente buscar mais recursos para terminar o hospital. Agora, a estadualização é uma reivindicação que todos gostariam de ter, mas o Estado não tem nenhuma perspectiva de ficar estadualizando o hospital, até porque não tem capacidade financeira para assumir. O que o Estado tem feito aqui são os convênios, são os repasses que são feitos ao hospital. E uma coisa assim, não é uma obrigação do Estado. Os hospitais públicos, a princípio, deveriam funcionar através dos recursos SUS, que é o que deveria bancar. O Estado faz algumas concessões, né, de repassar alguns recursos aos hospitais, convênio, inclusive aqui estava com dificuldade para assinar o convênio Pró Santa Casa, cheguei a falar inclusive direto com o governador, várias vezes com o secretário da Saúde. Esse convênio foi retomado aqui, que é um repasse mensal que o Estado faz para aqui o hospital de Itapetininga. Então, agora, para o paciente, Maurício, essa é uma coisa que tem que ficar muito claro, que vai a um hospital, seja de Itapetininga ou qualquer outro hospital público, para ele não interessa se é hospital federal, se é hospital estadual, Sim. se é hospital municipal, se é um hospital filantrópico. Porque nós temos que trabalhar para que ele seja bem atendido, né, que ele tenha um atendimento decente. E essa é uma dificuldade não do hospital de Itapetininga, é uma dificuldade do hospital, de todos os hospitais do Brasil. Basta você ligar a televisão e acompanhar as dificuldades que tem dos hospitais nas grandes cidades, inclusive. Porque é um sistema, no meu modo de ver, no papel muito bonito, SUS, que é? Sistema Único de Saúde. Todos nós, todo brasileiro tem direito ao sistema gratuito de saúde, no modelo. Só que o financiamento que deveria ser feito pelo SUS é insuficiente
para atender toda essa demanda, né? Então, aí você tem hospitais que põem dinheiro para bancar, tem as prefeituras que ajudam os hospitais. Eu tenho convivido com os prefeitos, quase todos os prefeitos. Itapetininga é pior ainda, porque o hospital é municipal. Mas mesmo naquelas cidades que o hospital não é do município, dificilmente você encontra um prefeito que não ponha dinheiro no hospital, o que não é uma obrigação. O hospital é obrigação da União e, eventualmente, do Estado, não do município. Mas a incapacidade financeira do SUS obriga que o Estado, por exemplo, aqui em Itapetininga, esse dinheiro que o Estado coloca não é uma obrigação do Estado, é uma deliberação do Estado. E mesmo aqui a Prefeitura acaba arcando com alto custo porque é um hospital municipal, ela é a dona do hospital. Mas mesmo municípios e que são entidades filantrópicas, as prefeituras também acabam pondo recurso para suprir a falta de recurso que seria necessária pelo SUS e que não acontece, e ainda piorando, né? Muito tempo que não se reajusta aí os procedimentos básicos do SUS. Então, essa dificuldade. As prefeituras, constitucionalmente, têm que gastar 15% no mínimo com saúde, e você dificilmente encontra uma prefeitura que não gaste aí pelo menos 26%, 27%, 28% com saúde. Outro dia eu levei o prefeito de Guapiara com o secretário da Saúde, ele falou que estava gastando 40% do seu orçamento com saúde. Lá o hospital em Guapiara é municipal. Então essa é a dificuldade de recursos públicos, seja da União, do Estado ou dos municípios, para a gente ter uma saúde pública decente no país. Precisa mais recursos. Mas agora, pensando, por exemplo, na realidade de Itapetininga, né, nós temos todo esse valor sendo obrigação do município, isso mina qualquer possibilidade aí de investimento por parte da Prefeitura. Um auxílio, o Estado, né, poderia, por exemplo, a gente vê no caso de Sorocaba, o governador está construindo um novo hospital lá, né? Isso, uma parceria aumentar público-privada. Essa verba e para que sobrasse esse dinheiro mais para investimento na cidade, até a prefeitura. Como aqui o Estado tem dinheiro aqui aguardando que a Prefeitura conclua o convênio. Então é assim, o Estado liberou recursos já há vários anos para que Itapetininga gaste no hospital. Ainda hoje, esses recursos não foram totalmente gastos. É que eu tinha conversado, né, e sempre conversei com as prefeituras e com a atual. Temos que terminar esse convênio, que é dinheiro do Estado que está aguardando ser definitivamente. A hora que terminar, aí nós vamos em cima do governo. Agora precisamos mais para isso. Como que você vai pedir recursos se você tem aberto um convênio com recursos que ainda não foi 100% utilizado? E esse hospital que está sendo feito em Sorocaba é uma parceria público-privada para atender a região. Itapetininga vai ser muito beneficiada porque é aqui ao lado, antes de chegar em Sorocaba, aqui na Raposo. 20, 25 minutos você está nesse hospital. A hora que estiver pronto, vai atender a demanda, né, que é um hospital já de alta complexidade, muitos atendimentos, muitas cirurgias que não são feitos, não tem estrutura para fazer aqui. Você vai ter um grande hospital aqui ao lado, que vai ajudar não só Itapetininga, como toda a região. Né? E algumas também que são feitas aqui, eu acredito que poderão ser feitas lá. Você tem um hospital de grande porte aqui ao lado. Né? Agora deixa eu perguntar uma coisa para o senhor a respeito. A gente viu que recentemente Itapeva foi beneficiado com um centro de oncologia. Por que não Itapetininga? Está começando lá ainda está precário. É pela questão geográfica. Né? É pela questão geográfica. Itapetininga está muito perto de Sorocaba. Então, isso lá, você pega Itapeva, vai atender, por exemplo, Barra do Chapéu, vai atender Itapirapuã Paulista. Imagine lá um senhor que mora numa zona rural de Barra do Chapéu para vir para Sorocaba. Então, Itapeva teve uma questão geográfica de você aproximar um pouco mais de um atendimento, né, com bastante efeitos colaterais das pessoas que fazem tratamento de oncologia, de tratamento de câncer, formar uma questão geográfica para atender mais aquele fundão. Né? O nosso repórter Luiz Ramos, ele esteve nas ruas de Itapetininga, né, hoje pela manhã, conversando com a população, e o pessoal fez bastante perguntas aí ao deputado Edson Giriboni. Vou pedir para a nossa produção colocar para nós as perguntas, aí o deputado vai respondendo aqui as perguntas da população. Então, na verdade, senhor deputado, a gente
sabe aí o esforço que o senhor está fazendo no sentido de duplicar a nossa rodovia, no sentido para frente, para Angatuba até, sentido Ourinhos. Então a gente queria ver se digamos, o mais breve possível, a gente tá conseguindo essa benfeitoria, né, para nossa região, que está necessitando muito, porque ele, no caso do deputado, sabe que é um estado caótico hoje e precisa desse melhoramento. Então a gente queria saber se dentro da possibilidade vem logo para a gente aí. Quais os projetos que o deputado trouxe para Itapetininga? Deputado Giriboni, o senhor tem a melhorar para a nossa cidade como deputado do Estado? Tá aí, né, algumas perguntas que a população fez aí ao nosso deputado. Deixa eu desligar aqui o nosso retorno aqui. Vamos começar falando sobre essa questão da duplicação, né, de Itapetininga a Ourinhos, deputado? Vamos, essa estrada, Maurício, é uma reivindicação importante aqui, né? Assim, você vai vencendo, né? Enquanto não tinha Itapetininga, Sorocaba duplicado, o pessoal não cobrava essa estrada, né? Cobrava Itapetininga, Sorocaba. Então, é assim, você vai avançando, você vence uma barreira ou outras barreiras. Essa estrada, na verdade, Maurício, eu estava vindo com o governador, está no portal, no site lá no governo do estado, estava vindo com o governador no dia 19 de janeiro de 2012, vindo de São Paulo, a gente aqui para a região, e nós estávamos de helicóptero, antes de descer em Angatuba, eu mais uma vez cobrei o governador da Raposo, desse trecho, que é o único trecho que não sofreu concessão. A Raposo começa em São Paulo, vai até Presidente Epitácio. Até Itapetininga é concessão, de Ourinhos até Epitácio é concessão. Esse trecho não foi concessionado. Expliquei para ele, falei, olha, vai estar toda a imprensa aí, tem um acidente. Ele se convenceu e autorizou essa recuperação no Coreto de Angatuba, dia 19 de janeiro de 2012, Itapetininga Ourinhos. Não tinha projeto. Uma obra desse porte você tem que fazer uma licitação para fazer o projeto. Em julho de 2012, foram publicados os editais para a contratação do projeto executivo da obra. Itapetininga, Piraju Ourinhos, 2 empresas. E aí busca de financiamento, né, uma obra desse porte. Em julho e setembro de 2014, no Palácio dos Bandeirantes, foi assinado um empréstimo com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, para um pacote de obra no estado, e aí foi incluído a Raposo. O que aconteceu? Lá as obras do Rodoanel, tinha lá os recursos que deveriam vir do governo federal, que acabaram não vindo, né, com toda essa confusão aí econômica do país, e o governo teve que, para não paralisar as obras do Rodoanel, incluir mais algumas obras do Rodoanel junto ao BID. E aí, o que acontece? Busca outra fonte de financiamento para o trecho Itapetininga-Ourinhos. Começou uma negociação com o Banco Mundial. O banco é o outro banco, e aí outras exigências, quer conhecer projeto, o pessoal veio aqui percorrer a estrada, ver os conflitos que tinha, enfim. Nesse meio tempo, busca de licenciamento ambiental. A empresa que ganhou o trecho de Itapetininga-Piraju, por problemas dela, uma empresa chamada Engevix, se enrolou no Lava Jato lá em Brasília, atrasou a entrega do projeto. Então, então, são as dificuldades de uma obra desse porte. Mas respondendo às perguntas aí sobre a Raposo. Hoje, tudo superado. Licenciamento ambiental ok, financiamento o Banco Mundial aprovou, projeto executivo entregue, os decretos de utilidade pública das áreas que serão desapropriadas está já no Palácio dos Bandeirantes para ser assinado pelo governador. Aí o que está faltando? Eu tive ontem com o Dr. Laurence Casagrande, que é o secretário de Transporte, para dar uma geral aqui da região, das nossas estradas, como é que está, o que está andando, o que pode andar, as nossas reivindicações, e logicamente do ZIT foi a Raposo Tavares. Nesta segunda-feira segunda-feira que passou, o Banco Mundial do Brasil, eles têm agência aqui no Brasil, aprovou o edital, que é o que publica-se para contratar as empresas. Mandou para Washington, a sede central do Banco Mundial,
E a expectativa do governo do estado é que entre hoje, que é sexta-feira, e até a próxima sexta-feira, o Washington dê ok para o governo do estado publicar os editais do trecho Itapetininga-Piraju. O trecho de Piraju a Ourinhos, como o projeto foi entregue antes, a empresa que ganhou a concorrência lá não atrasou as entregas, no dia 1º de agosto já foram publicados os editais, né, dos 4 trechos entre Piraju e Ourinhos. O trecho Itapetininga-Piraju, se essa semana aqui que entra tiver a autorização do Banco Mundial, a questão de dias, até o governador, conversei com ele, quer fazer um evento no Palácio para ele assinar a autorização da publicação dos editais para a contratação. São 4 lotes, né, dividido o trecho em 4 lotes, uma concorrência internacional, os prazos legais aí 4, 5 meses entre publicação do edital e assinatura do contrato. Então, a previsão aí, bem possível, que em janeiro a gente tenha já as máquinas na pista. Talvez lá o trecho de Piraju Ourinhos em dezembro e aqui em janeiro. Então, respondendo, está grávido, está já prestes para nascer. Essa entre Itapetininga e Piraju será duplicado também ou será recapeado? Tem trechos de duplicação. Por exemplo, onde termina ali a duplicação, termina ali na frente da Duratex. Certo. Ali você vai puxar 4.700 metros, quase 5 quilômetros, de duplicação direto. Ali duplicação mesmo, com canteiro no meio, vai até para frente da entrada do frigorífico lá da JBS, que era do Céu Azul. Então, ali duplica tudo. Na frente do distrito do Tupi, vão ter os retornos, vão ter um trecho de duplicação. Bairro Bom Retiro, ali Angatuba, Rechã, até a entrada ali da Clabim e da Polengue, são mais de 3 quilômetros. Aquele meio duplica direto também. Quando a gente fala duplicação, é duplicação mesmo, com canteiro, enfim. Bairro Boa Vista, para cá de Angatuba, passando por Angatuba até a entrada de Campina do Monte Alegre, ali são 8.900 metros, praticamente 9 quilômetros, de duplicação direto que pega aquele trecho em serra. Entrada de Paranapanema, são 5.400 metros de duplicação, mais de 5 quilômetros de duplicação. E onde não for duplicado, nos trechos íngreme, em curva, vão ter muita terceira faixa, dos dois lados, né, onde precisa. Então, a terceira faixa já é uma duplicação. Então, será uma estrada totalmente nova, modernizada, recuperar trechos de duplicação, trechos de terceira faixa. Tanto é que o valor de projeto de Itapetininga Ourinhos é 805 milhões de reais de projeto. Provavelmente na concorrência, como as empresas sabem que não tem risco de não receber, porque é financiamento internacional, então o dinheiro é garantido para aquela obra. Provavelmente deva ter aí um desconto aí, eu acho que no mínimo de 20%, 25%. Então, estamos falando de uma obra aí de mais de 600 milhões de reais, que o ano que vem deve estar todo o vapor aí. Antes de nós continuarmos nosso bate-papo, a Renovação Carismática Católica tem um convite para você. A Renovação Carismática Católica da Diocese de Itapetininga convida você para assistir ao vivo o 20º Cenáculo Diocesano. Dia 3 de setembro, a partir das 7 horas da manhã, aqui na TV Itapê. Apoio Cultural Jackson Nunes, garantia de bons negócios sempre. Instituto Imaculada Conceição, Sistema de Ensino Poliedro. Ensinar valores, uma lição para a vida. Tá aí o recado para vocês, telespectadores do programa Telescópio, né, do evento realizado, o cenáculo realizado pela Renovação Católica Carismática. Tem um vídeo, né, o deputado Edson Giriboni gentilmente trouxe um vídeo para nós aqui, né, sobre essa questão da duplicação também. Vou fazer o seguinte, vou colocar para vocês verem, né, esse vídeo. Vocês assistem o vídeo, nós vamos pro intervalo e voltamos aqui com um bate-papo hoje aqui com o deputado estadual Edson Giriboni. Esse trecho entre Itapetininga e Itaí é um trecho que tem 126,4 quilômetros de extensão. Ele tem um perfil de tráfego um pouco diferenciado ao longo desses 126 quilômetros. Ali na região de Itapetininga nós estamos por média de 7.500 veículos dia. Esse volume vai abaixando um pouco à medida em que a gente segue sentido Ourinhos, chegando ali na região de Itaí com algo em torno de 4.000 veículos dia.
Esse projeto já tem a licença ambiental emitida, ela foi emitida em abril de 2017, então já está com licenciamento ambiental, ou seja, terminando aí a licitação a gente começa. Serão 26,6 quilômetros de pistas duplicadas, haverá 100,6 quilômetros de recuperação da pista simples, ou seja, uma recuperação de pavimento, e mais a implantação de terceira faixa, tanto na pista esquerda quanto na pista direita, como na pista da direita 54,8, na pista da esquerda 62,4. Haverá acostamento pavimentado em todos os 126 km, a extensão toda, o que implica na implantação de 34,6 km de acostamento na pista da direita e 40 km na pista da esquerda. Os trechos de duplicação serão feitos, a duplicação tipo prevê a implantação de canteiro central, né? Então canteiro central com uma vala de drenagem intermediária, e as pistas onde houver a implantação da terceira faixa, ela é feita com um corte, um aterro, ampliando a faixa de domínio para a implantação dessas novas faixas de rolamento nos aclives mais íngremes, né? A seção de pavimento é uma seção de pavimento reforçado, com uma capa de 40 centímetros de reciclagem mais brita, de produto de reciclagem. Esse produto de reciclagem é produto de demolição, a gente aproveita já, inclusive para dar uma destinação mais sustentável ao resto de demolição. Então você aproveita a parte de produto de demolição, complementa esse produto com brita, depois uma capa de reciclagem com brita e cimento de 35 centímetros, e depois a gente tem camadas de binder de CBUQ formando o pavimento total da pista. Nos acostamentos pavimentados, nós temos uma camada mais simples de CBUQ e um leve desnível do leito da pista, até para que o acostamento não funcione como uma faixa de rolamento, para que ele seja por uma parada de emergência efetivamente. Isso é feito para dar segurança também. E aqui a gente vai observando que todos os trechos em duplicação, eles já prevêem os dispositivos também de retorno, de acesso, para que a gente não tenha o isolamento e a segregação dos lados da pista, né? Então a gente vai observando aqui que todo o projeto já contempla uma série de dispositivos para o retorno, para a acomodação ao longo de toda a via. Então a gente vai vendo aqui, por exemplo, no caso do Bom Retiro da Esperança, já a previsão de implantação de viaduto ali, de obra de arte, com uma passagem em desnível de cruzamento da pista, aqui já numa condição de segurança maior, porque nós temos população dos dois lados da rodovia, então isso é feito. Será feito também adequação de vias marginais para que o acesso à rodovia, vai haver um fechamento de alguns acessos à rodovia e o trânsito direcionado para essas marginais, e depois a colocação numa condição de segurança bem diferenciado nessas comunidades. Então aqui mais um dispositivo de retorno, aqui do Rancho Rechan, por exemplo. O bairro do Machadinho, que também vai ter uma duplicaçãozinha ali, um dispositivo de retorno. Então, e aí isso dá uma segurança bastante para a movimentação de caminhões que abastecem e que fazem o trânsito do fluxo tanto de matéria-prima quanto de produto, né? Aí na Boa Vista também, com intervenções já de grande porte, com previsão de marginais, inclusive, porque nós temos ocupação dos dois lados da pista, do quilômetro 202, 203, também com dispositivos. Aqui obra de arte também no quilômetro 205, então a gente já com um dispositivo de retorno, já prevendo por conta do distrito industrial e do uso que tem, ou seja, o fluxo grande já permite que a gente tenha obras de arte tanto no acesso à SPA 205 e 270, quanto ali no acesso a Angatuba, uma conformidade nova. Viu muita gente nesse trevo de Angatuba, está no topo da serra ali. E um trecho mais longo de duplicação também para acomodação do tráfego nessa região. Aqui na Campina do Monte Alegre também implantação de obra de arte, com trevo com cruzamento em desnível e o acesso à SPA 189 e 270, então no quilômetro 209 também com implantação de duplicação. E na região do Saltinho aí também a implantação de obra de arte
com passagem superior aí para acomodação do fluxo. Já tem uma, né? Deve ser. Mas tem a adequação toda dos acessos laterais para acomodação dessa obra de arte. Então nós vamos ter um taper de desaceleração, um taper de aceleração muito mais adequado, aí, com uma entrada mais segura nessa região. Do interior paulista, sem dúvida nenhuma, se nós considerarmos toda a extensão do empreendimento, os 204 quilômetros entre Itapetininga e Ourinhos, nós estamos falando de um investimento da ordem de 818 milhões de reais. É a maior obra do interior, a maior obra viária do interior de São Paulo. Muito contente, né? A informação que o Dr. Lauro nos passa hoje aqui, da iminência já da autorização do Banco Mundial, e aí nas próximas semanas o governador já assinando a autorização para que o DR possa publicar os editais. Então acho que valendo a pena essa luta desses últimos anos aí para uma obra tão importante para a região, como demonstrado aqui pelo Dr. Lauro. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Voltamos em Itapetininga aqui com mais um bloco do programa Telescópio, hoje com a visita do deputado estadual Edson Giriboni. Você estava acompanhando, né, o programa, viu aí um pouco aí sobre a reforma, e também conversamos aqui no programa sobre o trecho da Raposo Tavares que vai de Itapetininga até Ourinhos. Mas agora eu vou às perguntas aqui da internet, tenho, né, o pessoal interagindo conosco aqui. A primeira pergunta é do João Freitas, ele escreve aqui: deputado, tem algum projeto que Itapetininga tenha um aterro sanitário e possa cuidar do seu próprio lixo? O lixo é um problema dos municípios, né? O lixo é gestão municipal. Itapetininga ambientalmente está encaminhando o lixo para um aterro devidamente licenciado. Mas a prefeitura está estudando algumas alternativas. Eu até tenho conversado com o governo do estado, conversei com a Sabesp. A Sabesp hoje é uma empresa que opera água e esgoto e tem concessão dos municípios. O que está ocorrendo? A legislação ambiental tem forçado o próprio estado, através da CETESB, que é a agência reguladora, a interditar vários aterros, que na verdade são mais lixões do que aterro. Então as prefeituras, de maneira geral, estão enfrentando dificuldades para uma destinação adequada ao lixo. Tem municípios que estão mandando lixo a mais de 150, 160 quilômetros para ter um aterro licenciado. O transbordo, né? O transbordo, o transporte. Então é um problema meio geral aí na questão de que os municípios possam dar uma solução. Pega, por exemplo, os municípios pequenos, Ribeira, um município lá na divisa, parece que ele está mandando lixo lá para o Paraná, para Santa Catarina, que não tem aterro próximo. Barra do Chapéu, se fechar o aterro de Barra do Chapéu, como é que os municípios isoladamente têm? Então, eu entendo que o Estado, através da Sabesp, pode avançar nessa área. É uma coisa que eles estão pensando, estão estudando, já conversei lá na Sabesp, conversei com o governo do Estado, para tentar ajudar os municípios propor uma alternativa, com um avanço de tecnologia. Hoje, você tem na Europa, por exemplo, muito do lixo na Europa gera energia, e você dá um tratamento ambiental adequado. Mas a prefeitura está estudando algumas alternativas. Assim, de qualquer forma, Itapetininga está dentro da regra ambiental. Coleta o lixo e destina para um aterro devidamente licenciado. Então ela não tem uma pendência ambiental com relação à destinação do lixo. Assim como outros municípios estão fazendo também. Alguns ainda têm o aterro e outros estão buscando aterro. É que a médio e longo prazo você tem que pensar numa solução que você tenha um avanço, inclusive em termos, não só em termos de custo, mas em termos de tecnologia. Eu acho que é um problema que o país vai ter que avançar muito. Tem avançado razoavelmente bem na questão de água e esgoto, pelo menos no estado de São Paulo. No Brasil ainda muito a se fazer com relação à água e esgoto, mas tem aí uma carência na destinação dos resíduos sólidos, e isso vale para o Brasil todo.
Pergunta agora aqui é do Inegi Júnior. Um abraço ao Inegi. Ele escreve aqui: o senhor Giriboni irá disputar as próximas eleições municipais? Está muito longe ainda. O Inegi está lá na frente. Estamos trabalhando, tentando terminar bem o mandato e o ano que vem nós vamos ter eleições estaduais e a nível federal, né? Então é provável, vamos avaliar até lá, que tenha talvez mais um mandato de deputado estadual, né? Isso é o que está no horizonte, pelo menos por enquanto. Temos também agora perguntas do WhatsApp. Vou pedir para o Samuel colocar para a gente aí na tela, né? Pergunta do WhatsApp. Deixa eu ver. Opa. A pergunta aqui é lá do Paulo Polijoias. Todas essas empresas que foram citadas foi na nossa gestão. Boa tarde a todos e precisamos muito mais. É o Paulo lá da Polijoias. Não, tá certo. O importante é que venha para Itapetininga, né? Se é nessa ou naquela gestão é o de menos. É Itapetininga acima disso. Eu acho que e continuar trabalhando para que outras venham, né? Eu acho que esse é o grande desafio, você ter mais emprego, mais oportunidade, mais renda, o comércio vender mais, enfim, é um ciclo virtuoso, né? E eu acredito, viu, Paulo, que Itapetininga nos próximos anos aí vai ter boas notícias. Temos mais uma pergunta via WhatsApp. A pergunta é do Meira, José Benedito de Meira. Ele pergunta aqui ao senhor qual a posição do PV com a intenção do governo Temer de vender a Amazônia. O PV tem por obrigação ficar contra, né, a degradação ambiental. Me parece que o Temer voltou atrás, né, pelo menos outras informações, com relação a liberar áreas lá para poder ter exploração mineral. O grande desafio, viu, Maurício, na questão ambiental é você ter um equilíbrio, bom senso, né, você não ter o radicalismo dos dois lados. Nós vivemos um radicalismo muito forte nas últimas décadas de não respeitar o meio ambiente. E hoje você tem uma visão de que o meio ambiente ele é finito, ele não é infinito como você imaginava. Então é esse equilíbrio entre permitir o desenvolvimento e respeitar o meio ambiente. É fazer bem feito, né? Mas o PV sempre é crítico quando se desrespeita o meio ambiente. Mais uma pergunta do WhatsApp. Agora aqui a pergunta é da Clarice, lá do Jardim Paulista. Ela escreve aqui: boa tarde, deputada. Nossa região está em grande desenvolvimento e vemos muito se falar em turismo. Quais são os projetos e se existe alguma emenda para a nossa região, especialmente aqui para Itapetininga? Acho que é na área de turismo. O turismo é uma das principais fontes de renda hoje no mundo, né? E nós temos que explorar o turismo. Como é que você explora o turismo? Você deixando a cidade boa, deixar a cidade em ordem, procurando divulgar aquilo que pode ser atrativo, criar eventos para trazer turistas. A nossa região tem um apelo turístico muito grande. Nós estamos aqui próximo de vários parques. Estamos próximo aqui do Parque Intervales, aqui em Ribeirão Grande, Capão Bonito, que é aqui praticamente divisa com Itapetininga. Temos o Parque Carlos Botelho, aqui a Serra da Macaca, que começa em São Miguel, a Sete Barras, que é aqui próximo a Itapetininga. Então, você melhorando a infraestrutura, você trabalhando nisso. Eu, inclusive, tive com a prefeita Simone, com o secretário de Turismo. Essa é uma coisa que nós temos que avançar, principalmente numa área com muita preservação ambiental como a nossa ainda. Manter o turismo como uma atividade de negócio sem que você provoque degradação ambiental. Mas é importante a pergunta dela. Eu acho que a gente tem que avançar bastante aí nessa possibilidade turística. E uma das coisas que você, por exemplo, quem quer ir para as cavernas de Poranga, que o pessoal de São Paulo, Campinas, Sorocaba, passa por Itapetininga, é uma rota. De repente você tem que melhorar os acessos, que é o que está sendo feito, para que a gente possa ter uma rota turística aqui na nossa região. Temos mais uma pergunta aqui via WhatsApp. Agora a pergunta é do Edenilson Oliveira do Nascimento, lá da Vila Popular. O deputado, de alguma maneira, poderia ajudar a categoria dos agentes socioeducativos na questão da inclusão da categoria no decreto que autoriza os agentes penitenciários a obter o porte de arma, considerando o risco que a profissão traz para o dia a dia do servidor? Olha, Edenilson, eu acho que é uma reivindicação boa, é uma coisa para a gente começar a trabalhar na Assembleia. Eu acho que sugestões como essa que a gente tem que trabalhar. Por exemplo, a licença maternidade
no Estado de São Paulo para todo o funcionarismo público, que eu consegui aprovar na Assembleia, aumentando de 4 para 6 meses, foi de sugestão de um vereador lá de Itapeva. Numa conversa, uma reunião, ele levantou a questão, eu fui estudar, vi que realmente tinha justificativa, apresentamos um projeto, virou lei e hoje beneficia todo o funcionarismo público do Estado de São Paulo com 6 meses na licença maternidade. São ideias possíveis, eu acho que é o que o Ednilson colocou. Você já tem o decreto, vou procurar levantar o decreto para os agentes penitenciários e solicitar o estudo da inclusão, porque eles também têm uma atividade correlata, né? Antes de continuarmos nosso bate-papo, temos um recadinho aqui da imobiliária Jackson Nunes e também do Colégio Objetivo. Jackson Nunes Negócios Imobiliários, imóveis diversos, empreendimentos e administração de obras. Acesse www.jacksonnunes.com.br. Jackson Nunes Negócios Imobiliários, garantia de bons negócios sempre. Tão importante quanto semear flores é semear ideias. Falar com as pessoas sobre a importância de cuidar do planeta é cuidar do futuro. Plante essa ideia, pois pequenas atitudes geram grandes resultados. Voltamos aqui em Itapetininga, né? Mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo e também da imobiliária Jackson Nunes. Queria falar também a respeito, com o senhor deputado, sobre a reforma política. Quero saber a sua opinião, mas antes nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Voltamos em Itapetininga aqui com o último bloco do programa Telescópio. Visita hoje aqui do deputado Edson Giriboni. Falávamos sobre reforma política. Como que o senhor está enxergando essa movimentação aí no Congresso Nacional? Queria já emendar uma segunda pergunta. O senhor é a favor aí do financiamento de empresas nas campanhas? Olha, a campanha primeiro, as campanhas elas têm que ser mais baratas, mais simples, mais próximo da população. O que a gente assistiu nos últimos tempos foram grandes campanhas cinematográficas, produção de novela do padrão da Globo na televisão, vendendo uma ilusão para a população. Se você vai fazer um evento, a campanha política é um evento, com alto custo, você tem que buscar recurso. E aí que foi toda essa lambança que aconteceu, né? De recursos caixa 2, recursos que não foram declarados, enfim, toda essa confusão que a população tem acompanhado. A primeira coisa, nós temos que diminuir os custos das campanhas, limitar a televisão, talvez menos tempo, só no estúdio, o candidato ele falando, sem aquelas produções de cinema que ocorrem. E campanha mais de trabalho, mais de contato com a população, não essas campanhas que são feitas em cima do poder econômico. Então, você diminuindo a campanha. Hoje, você já tem o fundo partidário, né, que já faz parte do orçamento. Os partidos já têm um recurso aí. Então, não é suficiente o fundo partidário. Impor limites, Maurício, impor limites de doação de pessoas físicas, porque senão você desequilibra. O candidato milionário põe milhões na campanha e outro que não tem recurso não tem de onde pôr. Então, também pôr limites nas doações, mas permitir que sejam feitas doações de pessoas físicas com limite. Com relação às empresas privadas, eu vejo que deveria ter se colocado duas limitações. Uma é pôr um teto também, um limite para que não haja muita influência do poder econômico. E segundo, não permitir que empresas que tenham vínculo com o governo, que prestem serviço para o governo, possa doar para não contaminar a doação, não ser uma troca de favor. Aí eu vou doar lá para o candidato, porque depois ele vai me beneficiar. Que essas empresas façam isso como apoio à democracia, mas com também limites. E não, eu sou contra a criação do fundo público de campanha, como se pretende votar lá. Quer dizer, o Brasil hoje
com essas carências que nós acabamos de falar na saúde pública, na geração de emprego, né, com tanta coisa para ser feito e não ter recurso, de repente se destinar aí, como se propõe, mais de 3 bilhões de reais para as campanhas. Isso eu sou absolutamente contra. E o distritão, o que o senhor está achando? Não, eu sempre defendi, Maurício, que o melhor modelo seria o distrital misto. O que é o distrital misto? Você divide o estado por região e cada região tem o seu deputado. Então você garante que não vai ficar nenhuma região do estado vai ficar sem seu representante político. E esse deputado vai ter que trabalhar bem, porque se ele não trabalhar bem, dificilmente ele vai ser reeleito. Hoje o que acontece? Hoje você tem deputados que têm voto no estado todo e não se vê obrigado a ajudar ninguém. Trabalha com o poder econômico, trabalha com corporação, com outro interesse. Com o distrital, você garante que cada região tenha o seu deputado. E por que o misto? O misto para você fortalecer os partidos também. A democracia tem que ter partidos fortes, né? E aí você teria aqueles candidatos que representam os partidos, que representam ideias. Tem o deputado que vai representar, que vai defender o meio ambiente, tem o deputado que vai defender o funcionalismo público, ou vai defender a educação, outro vai defender as igrejas, enfim. Você consegue ter um equilíbrio. O distrital misto, a Justiça Eleitoral diz que para estas eleições do ano que vem é impossível de ser aprovado porque não haveria tempo para organizar os estados da divisão do distrito. Então eles entraram com uma possibilidade lá do distritão, que seriam os mais votados. Para o eleitor, o distritão tem uma lógica, porque vai eleger aquele que realmente tiver voto. Hoje, do modelo que nós temos hoje, você vota no Tiririca e elege outros deputados que não o Tiririca. Então é pior, né? Você vota num e elege outro. No distritão você diminuiria esse risco. Não é um modelo bom. Eu vi alguns deputados federais defendendo o distritão misto, que eu acho que seria mais palatável. Você vota nos candidatos, mas se você quiser votar no partido, você vota no partido e aqueles votos do partido são distribuídos proporcionalmente aos deputados do partido. Eu viria assim, seria uma solução provisória para chegar no distrital misto. Eu acho que seria até válido se nós tivéssemos aprovado a partir de 2022 o distrital misto, a minha opinião. Mais uma participação do telespectador, ainda via WhatsApp, a pergunta é do Rogério. Ele escreve que, boa tarde, pergunta ao deputado sobre transporte e MTU em Itapetininga. Quando entrará em vigor? Pois tenho contato com a empresa Amarelinho e a mesma está aguardando a Artesp passar as linhas de Sorocaba para a MTU. E isso faz tempo. E questionado, a empresa diz não ter nada ainda. Só aguardo mesmo. Na empresa Piracema, ainda Tatuí, está a mesma coisa. Aguardando. Quando? O Rogério tem razão. Não sei se ele acompanhou o início do programa. Está na iminência da Artesp, eu expliquei no começo que estava em função de concorrência, Itapetininga estava dentro da Artesp, eles estão mudando o decreto lá da nova concorrência, já excluindo Itapetininga para que esses trechos possam passar para a MTU. Então, Rogério, nós estamos, pelo prazo que a Artesp me deu, já está vencendo para que passe para a MTU, para que a MTU possa operacionalizar essa questão do transporte. Deputado Edson Giriboni, queria agradecer a sua presença hoje aqui no programa Telescópio. Fica o convite para, em outras oportunidades, o senhor retornar aqui e continuarmos essa conversa. Muito obrigado, Maurício, Lalo, toda a equipe aqui da TVI. Sempre é um prazer a gente poder estar aqui nos estúdios e esclarecendo, procurando esclarecer, encaminhando, ouvindo sugestões. Eu acho que essa interação sempre é importante para o meu trabalho como deputado. Muito obrigado e estamos à disposição. Sei que o senhor já se despediu, mas a produção passou para mim que tem mais uma pergunta. Deixa eu aproveitar aqui, que é a pergunta lá do Jorge Endrigo. Um abraço para o Jorge Endrigo, lá da Vila Reis. Ele fala que gostaria de saber, senhor deputado, se pode pedir ao governador do estado ainda mais atenção com a nossa cidade e região na saúde, entre outros. Não tenha dúvida, é o que eu mais faço. O governador não pode me ver, já o que vem pedido, né? É o meu trabalho, é ficar em cima e continuar trabalhando para ajudar a Itapetininga e a região. Essa é a minha obrigação.
Então agora você, telespectador do programa Telescópio, ficará aí com o recado da Refrigeração Juliana e da El Shaddai. Depois nós temos o Itapê Cultural com o Samuel. Eu estarei de volta segunda-feira a partir das 12h30 aqui na TVI, que é a TV que conta a nossa história. Há 25 anos, a Juliana Agri é referência no mercado de serviços e peças para refrigeração no atacado e varejo, com técnicos altamente especializados. Trabalhamos a cada dia para fazer o melhor e suprir as necessidades de cada cliente. Ligue 15 3275 9340 e solicite a visita de um de nossos representantes. Juliana Agri, o melhor da refrigeração num só lugar. Quer comprar, vender, trocar, financiar ou consignar o seu veículo? El Shaddai Veículos, uma concessionária especializada em vendas de carros 0 km e seminovos de várias marcas. Faça a sua visita! Olá pessoal, tudo bem? Final de semana só está começando e hoje vou te ajudar a ficar por dentro de tudo que vai rolar aqui em Itapê neste final de semana. Vai ter evento para todos os gostos, para curtir com os amigos e a família. Então, roda a vinheta! Nada como começar o mês de setembro com aquele agito, não é mesmo? Então, atenção galera, pois hoje, dia 1º de setembro, o Vinil Music Bar vai ter aquele tributo que você respeita com uma das melhores bandas da região, o Descartáveis. Eles vão fazer um mega show ao som de NX0 e CPM 22. E já separe essa data na sua agenda, pois na semana que vem tem feriadão. E no dia 6, na quarta-feira, irá desembarcar no Vinil a festa Hair Beats, para fazer mais uma noite inesquecível com muito som técnico. E uma das atrações dessa noite será a DJ Fernanda Pistelli, com um som envolvente que arrepia as pistas por onde passa. Os comandantes do bloco Chora Me Liga vão invadir o celeiro neste sábado, dia 2. Pela primeira vez, João Lucas e Matheus vão estar nessa casa sertaneja para fazer um carnaval fora de época. E tem um recadinho deles aí. Oi gente, eu sou o João Lucas. E eu sou o Matheus. De Itapetininga, a gente tá chegando dia 2 de setembro, né Matheus? É isso aí, sabadão a gente espera todo mundo no celeiro pela primeira vez, né? Pela primeira vez vai ter muita moda sertaneja, tem funk também? É verdade, tem funk, tem moda de viola, que não pode faltar, né? Não pode, vai ser bom demais, gente. Dia 2 de setembro a gente espera todo mundo lá. Beijo. Bem. Hoje, sexta-feira, a banda Questão de Estilo vai abalar o Chapadex. É pagode para você dançar e curtir. Neste sábado, dia 2 de setembro, no Salão 1, a dupla Residente Vador e Jeremias cantando sertanejo, funk, forró, gaúcho e pop. E no Salão 2, muito sertanejo universitário, rock, pop e modão com João Hernani e Adriana Andrade. Que toque as trombetas, pois no Espanhol Palace Club recebe neste final de semana a dupla Leandro e Lorena, no palco principal. Além dessa grande dupla, quem estreia no palco principal nessa noite será o Texas Food. Eles prometem trazer o bom e o velho rock numa apresentação explosiva. Sábado, dia 2 de setembro, a partir do meio-dia, tem a tradicional feijoada do Fecha Nunca, com muito pagode ao som da banda Questão de Estilo. E vai ter aquela caipirinha em dobro para todos que consumirem a feijoada. Pediu uma, ganha outra. Embalo de Galpão e Leandrinho vão estar nessa sexta-feira no armazém aqui de Itapê, com o Open Bar da Cerveja. E na véspera de feriado, na quarta-feira, dia 6, vai ter o grupo Tchê Louco. E a dupla que é sucesso já na cidade, né? Jéssica e Jennifer. Hoje, sexta-feira, a outra opção para você curtir o início de setembro é no Capitão Beer, ao som de Léo Moraes. Dia 16 de setembro, o Maneva chega pela primeira vez em Itapetininga, trazendo um super show para você. As vendas já estão a todo vapor e o primeiro lote se encerra hoje, sexta-feira. Então, garanta já o seu ingresso e não fique de fora. Nessa sexta-feira, ao soar da sirene, no Dona Santa Hall, as mulheres ganham um shot de tequila para curtirem essa mistura boa de sertanejo universitário com eletrônico. O cantor Igor Bonafé e os DJ The Dudes vão agitar nossa noite junto com os residentes. A partir do dia 7 de setembro, no feriado, vem mais uma nova atração, o Rock Cultura. Serão 3 dias de som. Então programe-se, pois nada melhor que curtir o final de semana com o feriado e muita música, não é mesmo? E neste sábado acontecerá às 10 horas mais uma edição do Lê no Ninho. O programa voltado para as crianças de 6 meses a 4 anos de idade
tem o objetivo de aproximar os pequenos do universo da literatura através de estímulos e interação familiar. O evento é gratuito, com 12 vagas apenas, e é necessário fazer inscrição. Durante o mês haverá histórias para quem tem história, Lê no Ninho, tarde de histórias, roda de leitura, clube do livro e encontro de gestores de bibliotecas públicas promovido pelo CISEB. A Biblioteca Municipal fica na rua Campos Sales, número 175, lá no centro. É evento cultural para todos. Uma cadeira com gaiola e outros objetos cotidianos incorporados no universo artístico seguem em exposição no Teatro SESI aqui de Itapê, até o dia 7 de setembro, das 9 horas da manhã às 8 horas da noite. A exposição é de Arthur Bispo do Rosário, a alguns centímetros do chão, com curadoria de Luiz Gustavo Carvalho. A minha próxima dica agora são as estreias nas telonas de todo o Brasil. O primeiro filme conta com a história de Lorraine, uma agente disfarçada que é enviada para Berlim durante a Guerra Fria para investigar o assassinato de um oficial e recuperar uma lista perdida de agentes duplos. Ao lado de David, Percival, chefe da localidade assassina brutal, usará todas as suas habilidades nesse confronto de espiões. Os Guardiões é o próximo filme. Em plena Guerra Fria, uma organização secreta chamada Patriota recrutou um grupo de heróis russos, modificando o DNA de 4 indivíduos, com o objetivo de defender o país de ameaças sobrenaturais. Arsus, Khan, Ler e Xenia representam os diferentes povos que compõem a União Soviética e mantêm suas identidades bem guardadas para também não expor aqueles que têm a missão de proteger. Hoje estou mais uma vez usando o look da loja Bento Capitolina. Quero mandar aquele abraço a todos da loja. Galera, espero vocês para o próximo Itapê Cultural na sexta-feira que vem. Um ótimo final de semana e até lá. Tchau, tchau. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre.